Nós estamos aqui para conversar a propósito de questões concernentes ao tratamento do transtorno do espectro autista. Meu nome é Fábio Montano Wilhelms, eu sou médico psiquiatra, eu sou formado pela URGS, tenho residência médica em psiquiatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a URGS. Eu sou médico psiquiatra daqui do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho especialização em psiquiatria da infância e da adolescência pela URGS e Hospital de Clínicas, com certificado de atuação em psiquiatria forense pela ABP, Associação Médica Brasileira. Hoje eu tenho a satisfação de contar aqui com a nossa entrevistada, a doutora Lisiane Mota. A doutora Lisiane Mota, ela é uma especialista no assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje. Ela é psiquiatra da infância e da adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, psicoterapeuta da infância e adolescência pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, mestre em psiquiatria pela URGS, tem formação nas escalas EIDOS e ADIR e na escala Bailey de desenvolvimento, assim como formação em intervenção precoce baseada no modelo de Denver. Além disso, ela é mãe do Bernardo. Eu acho que ela pode contar essa história para nós. Queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com o Fábio, meu colega, né? E sim, eu não trabalhava com autismo, né? Tinha feito um mestrado em transtorno de humor bipolar e desde o diagnóstico do B, então há 3 anos atrás, no início de 2019, a gente teve o diagnóstico dele. De lá para cá, eu venho me dedicando muito ao estudo do desenvolvimento, várias formações nessa área, trabalhando com intervenção precoce, e virou meu hiperfoco, né? Minha área de maior interesse. Perfeito. Bom, nós sabemos que a intervenção precoce em crianças que apresentem risco potencial de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor é crucial, normalmente por ser o período mais suscetível a transformações provocadas pelo ambiente. Gostaria de conversar sobre as características principais do transtorno do espectro autista e debater as diferenças entre um desenvolvimento típico e um atípico. Então, né, Fábio, o que tem acontecido muito, que a literatura tem trazido para a gente cada vez mais, é essa necessidade da gente pensar em intervenção antes mesmo da gente ter diagnóstico, né? Nós temos uma cultura muito do laudo, do diagnóstico firmado, para busca de estimulação a partir daí. E a gente perde um período crucial na vida das nossas crianças com isso, né? A gente sabe que o pico de neuroplasticidade da vida é até por volta de 4 anos e meio, 5 anos. Então, um período em que o cérebro é moldável com um estímulo adequado e frequente, então intervenções de alta intensidade. E cada vez mais a gente tem estudos mostrando que a gente tem sinais preditores, sinais que a gente chama de alerta para atraso do desenvolvimento em bebês muito pequeninos, né? Então, tem muitos estudos aí trazendo a questão dos neurônios espelhos, da atenção conjunta como um dos principais preditores para o diagnóstico de autismo, assim como no último ano a gente teve estudos importantes mostrando alterações sensório-motoras, então crianças, por exemplo, com atrasos já motores nos marcos do desenvolvimento, como crianças de maior risco para o desenvolvimento de transtornos, como o transtorno do espectro autista. Tem estudos lindos mostrando assim, que neste período, né, a gente muda a configuração do cérebro, digamos assim, a gente altera realmente rotas de aprendizado. Então, cada vez mais os estudos têm fomentado para que a gente comece as intervenções mesmo antes de um diagnóstico fechado, a partir do momento em que a gente percebe sinais de alerta e prejuízos em relação ao desenvolvimento. No início de 2020, né, a Academia Americana de Pediatria publicou um guideline que trouxe muitas essas atualizações, falando disso, né, de que a gente não precisa ter um diagnóstico. A partir do momento que a gente tem atrasos,
a gente pode estar estimulando em função da riqueza que é a estimulação, quanto mais precoce possível. O que a gente vai vendo como sinais de alerta quando a gente acompanha um bebezinho, né? A gente tem algumas coisas importantes. A gente já sabe, por exemplo, que existem fatores mais associados ao diagnóstico de autismo. Então, fatores neonatais, fatores pré-natais, né? Então, o uso de algumas substâncias, por exemplo, ao longo da gestação, questões relacionadas ao nascimento, então, bebês prematuros, bebês com eventos neonatais, ter um irmão autista, idade dos pais, diabetes gestacional tem sido muito trazida, obesidade na gestação tem sido muito trazida como fatores de risco para atrasos do desenvolvimento. O que a gente vai vendo nos bebês? Aquele bebê que desde sempre já tem uma menor reciprocidade social, então aquele bebê que não compartilha o sorriso social com o adulto no momento do brincar, né? Que não busca a interação ou que responde muito pouco à interação, que os pais trazem, que é um bebê mais sério, que é um bebê menos sorridente, que não vai com ninguém nunca, né? Que não busca a interação com o meio. A partir aí dos 7, 8 meses, que começa a não responder ao nome. Então, né? A não resposta ao nome é um dos principais sinais de alerta e um que a gente consegue já ver bem precocemente, que não antecipa o que a gente chama de rotina sensório-social, então que o adulto oferece os bracinhos para brincar e o bebê não oferece de volta, então não tem essa reciprocidade, não antecipa. Aquele que os pais saem para passear e apontam, olha lá o passarinho, e o bebê não olha para onde está sendo apontado, né? Então não segue, não tem a reciprocidade daquilo que está sendo apontado, da mesma forma como aquele bebê que também não aponta para algo que é do seu interesse, que não triangula o olhar para mostrar algo que quer, que gosta e mostrar de volta ao adulto. E tudo isso a gente consegue ver antes de 1 ano de idade, né? São sinais de alerta que já estão presentes antes de 1 ano de idade. A partir de 1 ano, até 1 ano e meio, a gente espera que toda a comunicação não verbal esteja muito estruturada. Então, a gente tem uma cultura aqui do autismo como um transtorno da fala. E aí é algo importante da gente modificar, porque o autismo é um transtorno da comunicação. Tem muito autista que fala e fala pelos cotovelos, né? Mas fala sem fazer troca de turno, fala sem estar interessado no assunto do outro, né? Então, o que a gente espera? Até 1 ano e meio, a gente espera que toda a comunicação não verbal esteja generalizada. Então, que o bebê aponte para pedir algo que ele quer, que ele olhe para ti, aponte para escolher, né? Que ele triangule o olhar, que ele traga algo para compartilhar contigo, um presente que ele ganha, uma pedrinha que ele achou no chão, né? Então, tudo isso a gente vai ter até 1 ano e meio. Se a gente não tem isso até 1 ano e meio, a gente já tem atrasos. A gente espera que 1 ano, a partir de 1 ano, ali com 1 aninho, a criança esteja falando no mínimo 3 palavrinhas ou aproximações de palavrinhas. Então, mamã, papapa, nenê, água, bola, né? Palavras do vocabulário mais do dia a dia da família, do contexto cultural, digamos assim. Um bebê que com 1 aninho, 1 aninho e 2 meses, 1 aninho e 3 meses não está falando nada, aquele bebê mais silencioso, é um bebê com sinais de alerta para atrasos do desenvolvimento que precisa ser avaliado, né? À medida que esse bebê vai crescendo, a gente vai tendo um vocabulário ampliado, né? Então, aquele bebê que a gente espera que com 2 aninhos ele já faz a frase simples, do tipo, quero água, né? De 2, 3 palavrinhas. Dentro de um contexto de comunicação, são os principais fatores de alerta que a gente tem. Aquela criança que não vai buscar as outras crianças, que prefere ficar mais sozinha, que não faz um uso funcional do brinquedo, né? Então, que não usa o brinquedo para o que o brinquedo serve. Então, vai girar uma rodinha, vai girar um brinquedinho, aquele que brinca com todas as panelas, né? Mas com nenhum brinquedo que os pais trazem. São os principais sinais de alerta aí nesses 2 primeiros anos de vida que a gente tem que estar atentos. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de saber, né? A gente sabe que no transtorno do espectro autista há alguns pontos incontroversos no tratamento, né? Como a intervenção precoce e o tratamento de alta intensidade. Pontos incontroversos hoje, né? Há pouco tempo não era, né?
Então, como nós podemos promover esses aspectos? Da mesma forma que o diagnóstico, né, ele é embasado em 2 pilares, então a gente tem aqui uma falha na comunicação social, né, na reciprocidade social, e a gente tem lá um critério B, que é aquele padrão rígido, repetitivo, né, de comportamento. Quando a gente pensa em intervenção, a gente também tem que pensar em 2 pilares, tá? E aí aqui começa uma grande confusão, né? Nós temos uma base comportamental para o tratamento do transtorno do espectro autista. Isso está mais do que estabelecido na literatura, né? O ABA, né, a ciência ABA, como grande guarda-chuva, como uma grande ciência da análise do comportamento, e todas as metodologias científicas que vêm, né, para esse tratamento comportamental derivam de alguma forma do ABA, né? Então a gente tem o Denver, a gente tem o SDM, no caso, o PRT, o Jasper, né? Então, os principais modelos de intervenção que estão comportamental, que vêm do ABA. E a gente tem as terapias específicas, né? Essas 2 terapias, elas se integram para que a gente tenha os estímulos adequados às crianças. Então, o que acontece? Quando a gente fala em a terapia comportamental, a gente fala em terapias de alta intensidade, porque a gente tem um cérebro moldável. Só que ninguém ganha músculo indo na academia 1 vez por semana, né? Tem que ser 2, 3, né? Se a gente quer aproveitar esse período de neuroplasticidade, a gente tem que aproveitar este período com intensidade, e é isso que é preconizado na literatura. Então, não adianta nada uma criança que faz 3 horas de ABA por semana, né? Inclusive, os estudiosos e a Sally Rogers, que é a criadora do SDM, diz muito assim, se tu tem 2 horas por semana, treina os pais, não vê a criança, porque não vai ter um impacto na criança 2 horas dessa intervenção por semana, porque a gente precisa de repetição, né? As nossas crianças aprendem, só que elas aprendem por repetição, elas precisam que isso seja repetido, e por isso a gente precisa de intensidade. Do outro lado, a gente vai ter as terapias específicas, né? Então, o que a gente chama de terapias ecléticas, a fono, a terapia ocupacional, a físio, que vem vindo com força ultimamente, porque os estudos têm mostrado muito a necessidade dessa base sensório-motora, né? A gente fala muito que é o alicerce para a construção de habilidades depois mais refinadas, digamos assim. A gente sabe que o autismo ele é um transtorno da função executiva, e função executiva está muito associada a corpo. Então, a necessidade que essas crianças têm, que a gente tem de construir esta base sensório-motora para que esse corpinho dê conta disso. Então, a gente tem esses 2 alicerces que precisam ser vistos de uma maneira, né, dentro do desenvolvimento, dentro daquele momento, o que vai ser prioridade, qual é o perfil de cada criança, né? Então, a gente vai ter crianças que vão ter uma piora, né, dessa parte sensório-motora, assim como a gente vai ter crianças que vão ter lá uma apraxia, um transtorno motor de fala, e que vão precisar de um olhar mais específico da fono, assim como a gente vai ter crianças com perfil sensorial, de estimulação, né, pior, e que vai precisar de uma intensidade um pouco maior de terapia ocupacional. Então, desenhar isso e entender o perfil da criança e aquele momento do desenvolvimento da criança é muito importante, e tornando essas intervenções muito específicas, muito individualizadas para cada criança. Como instrumentalizar os pais e os cuidadores para que eles sejam agentes terapêuticos, a propósito desse teu comentário? Isso é fundamental quando a gente trabalha com comportamento, né? Aqui a gente sempre fala assim, se a gente fosse discutir política pública, por exemplo, né? Me dissesse assim, Lisiane, faz uma ação em política pública, né? Eu tenho vários sonhos quando eu falo disso, mas assim, uma ação em política pública. Se a gente pudesse treinar os pais para não reforçar comportamentos disruptivos, por exemplo, se os pais entendessem um pouquinho de manejo de comportamento em crianças autistas, só isso traria uma qualidade de vida muito maior para as famílias. Porque o que dificulta muito a qualidade de vida das famílias são as questões comportamentais, né? E se a gente for ver, se tu pegar lá os critérios diagnósticos de autismo, a agressividade não é um critério diagnóstico de autismo, né? Não, a criança autista, por definição, ela não é agressiva. O
que acontece é que essa criança, por algum motivo, não consegue se comunicar ou não tem estratégias de comunicação e a maneira como ela conseguiu se comunicar e ser atendida foi pela via comportamental. Então, se a gente fizesse um treino de comportamento e de comunicação, né, para os pais, só isso traria uma qualidade de vida. Quando a gente fala em modelos de intervenção precoce, é sine qua non que os pais façam parte do modelo, que os pais sejam treinados para saber, né, não só como estimular o seu filho. E eu sempre digo assim, que o Denver, ele me trouxe de volta para a zona de conforto da maternidade, né, porque eu já tinha a Nath, que era minha filha típica, e aí quando veio o B, e eu pensei assim, que eu precisava aprender a interagir com meu filho de alguma forma. Como é que eu brincava com ele? Como é que eu interagia com ele, né? Então, eu sempre digo que o modelo, ele me trouxe para a zona de conforto da maternidade, que era saber como me aproximar do meu filho, como ter um relacionamento com ele, como estimular, como brincar, né? E o modelo, ele é muito baseado na premissa da família. Então, ele é desenhado, a base do modelo é a família, é o treinamento parental, é os pais engajados, é os pais participando da supervisão, é os pais entendendo a fase do desenvolvimento e o que a gente está trabalhando e qual é o pré-requisito para uma outra habilidade futura que vai ser construída. Então, treinamento de pais, quando a gente fala em intervenção para crianças do espectro autista, é sempre prioridade, né? É sempre importante que a gente conte com isso, que os pais tenham esse suporte das equipes, né? Que existem os modelos, eles são desenhados para isso, mas muitas vezes a gente acaba não vendo os profissionais fazendo isso. Mas a orientação é sempre preconizado que os pais sejam partícipes ativos de todo o processo. Quando ocorrem as comorbidades que são muito comuns no transtorno do espectro autista, né? Como ajustar os tratamentos, né? Aqui eu tenho aqui a minha controvérsia, tá? Agora vou gerar uma treta básica, assim, só um pouquinho de controvérsia, né? Eu acho que a gente eu acho que a gente acaba tendo um super diagnóstico de comorbidades no TEA, tá? Boa parte dessas comorbidades, para mim, elas são justificadas pelo próprio TEA. Tem algumas coisas importantes. Primeiro, não existe uma medicação para tratar autismo ainda, né? Tem várias em estudo, veio a onda do canabidiol como, né, algo que poderia ajudar, porque, enfim, envolve em outras rotas e acho que, né, tem crianças até que eu recebo usando canabidiol e que as famílias descrevem o benefício, principalmente os maiorzinhos, né? Mas a gente não tem aí uma medicação para tratar autismo, né? Tipo, se eu tô deprimida, eu tomo antidepressivo. Se eu tô psicótica, eu tomo antipsicótico. Se eu sou autista, eu tomo... Não tem, né? Então, o que a gente acaba tratando são sintomas-alvo, né? Então, a gente sabe que o FDA, né, libera o uso da risperidona e do aripiprazol, principalmente para tratamento das crianças. Os estudos que a gente tem são muito ruins, porque são estudos com um intervalo de idade muito amplo e com perfil de crianças muito diferentes dentro de um espectro. Então, a gente acaba não tendo estudos bem desenhados e né, que nos tragam uma boa validade científica. Mas, por exemplo, assim, um dos principais diagnósticos comórbidos do autismo é o TDAH, né? Tanto o autismo como o TDAH são disfunções executivas. Eles estão na mesma rota do cérebro, digamos assim. Não que eu não ache que exista a comorbidade, mas eu acho que às vezes a gente está falando da mesma coisa, né? Não necessariamente porque eu estou desatenta, eu tenho um déficit de atenção, né? O próprio autismo justifica isso. Muitas vezes as famílias chegam com as crianças, não, ele tem TDAH, ele é hiperativo, a criança é mega agitada, nunca fez uma intervenção com integração sensorial, né? Eu nunca vi um artigo de comorbidade de autismo com TDAH que traga junto um perfil sensorial das crianças. E a gente sabe que crianças com o perfil sensorial, por exemplo, que é muito falado como buscador, que é o comportamento que a gente vê, mas são crianças, né, que a gente chama de baixo registro proprioceptivo, então crianças que não sentem tanto o seu corpinho, que se movem muito, que correm muito, que giram, que fazem muito. Se tu olhar para ele é um hiperativo de livro,
né? Mas, na verdade, a gente está falando, às vezes, de uma criança que faz uma busca sensorial importante. Mesmo assim, para essa criança, por exemplo, uma baixa dose de risperidona pode ajudar nesse perfil sensorial, a controlar um pouquinho esse sintoma, né? Ajudar a organizar um pouquinho mais esse corpinho. Mas a gente precisa de um trabalho muito bem feito de integração sensorial nessa criança. Quando a gente fala de um outro diagnóstico comórbido que é muito comum, que é o TOD, né? Ah, ele é opositor. Gente, olha só, vamos pensar, né? A base do diagnóstico de TOD, de transtorno de oposição e desafio, é eu deliberadamente desafiar o outro, né? É eu discordar, assim, tipo, ser do contra. Boa parte das nossas crianças nem reconhece o outro, né? Tipo, tá lá centrada no seu mundinho. A gente tem um sintoma central do autismo, que é a rigidez cognitiva, a inflexibilidade cognitiva. Então, a criança não está se opondo a ti, ela simplesmente quer que as coisas aconteçam da maneira como ela planejou, por inflexibilidade cognitiva. E essa criança vai ganhar o diagnóstico comórbido de TOD. Mas se a gente pensar, é TEA. Às vezes é um fator de confusão, eu acho. Né? Então, eu acho que a gente acaba não pensando muito, né? Pegando lá o checklist lá do manual e pontuando para isso, mas não tendo um entendimento verdadeiro de desenvolvimento dentro dessa ótica, assim, né? E aí a gente vai fazendo um amontoado de diagnósticos e de tratamentos e de medicações, enfim, que a gente acaba não vendo tanto benefício nas crianças. Então, quando eu trabalhava lá no HPV, às vezes chegava no meu ambulatório lá, assim, Elise, é um TDAH com TOD. Eu disse, pode misturar as letras que vai sair um TEA aí de dentro. Os residentes já riam, assim, porque boa parte das vezes era mesmo, assim, né? Porque vem essa comorbidade, quando a gente vai ver, são duas coisas que juntas, tu vai olhar e não, é uma criança que é do espectro que não teve esse diagnóstico. Né? Então, acho que a gente tem que ter um certo cuidado com esse amontoado de diagnósticos. É diferente, por exemplo, quando a gente fala de um autismo secundário, as síndromes genéticas, né? A gente sabe que a gente tem um autismo primário e a gente tem um autismo secundário. Então, uma investigação genética, crianças que têm eventos neonatais, que têm, né, questões neurológicas, epilepsia, todas essas outras comorbidades médicas, digamos assim, clínicas, digamos assim, também são muito comuns e aí a gente tem que ter um olhar diferenciado, inclusive quando a gente desenha a intervenção e pensa em prognóstico, no que a gente vai estar priorizando naquele momento do desenvolvimento para aquela criança. Né? Mas eu acho que cabe uma discussão muito maior a respeito das comorbidades do que a gente vê na literatura. Sim, entendo. E a comorbidade com deficiência intelectual? Tu sabe, Fábio, que quando eu comecei a estudar, um dos primeiros artigos que caiu na minha mão é um artigo do Denver, né, do SDM lá, que mostra que as crianças que fizeram lá o modelo 2 anos tiveram um ganho de QI. Sim. E esse artigo para mim foi um tanto quanto assim, uau, como assim, né? Porque a gente tem muito a ideia do coeficiente de inteligência como algo estanque, né? E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que existe uma cascata, né, de desenvolvimento que vai sendo prejudicada quando a gente tem um engajamento atípico. A gente estava brincando aqui um pouquinho, né, antes, que a base do aprendizado é a imitação. O que acontece com as nossas crianças? Elas não imitam. Se eu não olho para as pessoas, eu não imito as pessoas. Se o meu interesse está mais nos objetos e eu não imito, eu não aprendo. E aí eu vou ter eu vou tendo uma série de prejuízos desse engajamento atípico que vai me levando a ficar cada vez mais longe do desenvolvimento típico, inclusive em relação ao aprendizado. Né? Então, existem, óbvio, a gente sabe que existe aí uma prevalência, né, de até, se falava até 60% de deficiência intelectual, quando a gente falava, né, em TEA, esse número caiu para 40% e esse número vem caindo, até porque a gente tem feito diagnósticos mais precoces, né, e com isso intervenções mais estruturadas, e quando a gente faz uma intervenção estruturada precoce, e uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a imitação. Né? Então, a gente traz de volta para a criança esse engajamento social típico
de olhar para o coleguinha e aprender com ele. E aí a gente ganha aprendizado, a gente ganha, né, inteligência. Então, é tudo muito tênue, é tudo muito... Talvez existem, obviamente, de novo, a gente vai falar de crianças que têm síndromes genéticas, que têm epilepsia, que têm casos graves de autismo, né? Chegam crianças pra gente que a gente olha e sabe que o prognóstico daquela criança tem 5 fatores associados a prognóstico, né? Então, diagnóstico precoce, intervenção de alta intensidade, profissionais qualificados, e aqui é um gargalo importante também, né? É muito difícil a gente falar disso, mas assim, a gente tem poucos profissionais efetivamente qualificados. Envolvimento da família e potencial da criança. Eu sempre digo para as famílias, assim, o único que a gente não consegue mexer é esse. Os outros 4 fatores são fatores modificáveis. E aqui cabe a nossa responsabilidade como fatores, né, como sociedade em mexer nos outros 4 fatores, né? Eu como médica, né, nós como médicos, enfim. O potencial da criança, muitas vezes, a gente realmente vai ter uma criança com um potencial menor, que a gente vai ver que aquela criança, né, tem uma deficiência intelectual de base, que não consegue aprender, que a gente ensina e ela não conquista, ou porque tem um transtorno sensório-motor muito grave, né, ou porque tem uma síndrome genética, ou porque tem um autismo muito grave. E aí, isso, inclusive, é uma das coisas importantes para a gente direcionar a intervenção, porque essa criança, eu vou trabalhar com ela habilidades de vida diária, né, autonomia, de que eu vou direcionar, vou desenhar a intervenção buscando outras coisas. Eu não vou tirar, né, lá investir todas as minhas fichas em habilidade de cognição, por exemplo, sabendo que essa criança tem uma dificuldade, uma deficiência intelectual. Né? Então, a gente tem, sim, quadros que são muito claros de deficiência intelectual, mas a gente também tem muito uma comorbidade de deficiência intelectual por não ter tido as intervenções adequadas. Perfeito. Como nós estamos no exercício de direitos de cidadania das pessoas com transtorno de espectro autista? Eu falo especialmente mediante a criação e desenvolvimento de iniciativas articuladas, com recursos aqui em termos de trabalho, de habitação, de educação, cultura, segurança, direitos humanos. O que nós podemos pensar e fazer como sociedade para evoluir? Nossa, agora é a hora que a gente senta e chora, né? Não, eu acho que uma coisa importante é que a gente tem discutido muito isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Antes nem se discutia, né? A minha preocupação é que essa discussão às vezes vai para um campo muito pouco técnico e muito filosófico, em alguns momentos até cultural, né? Tem várias coisas que eu acho que são muito complexas. Assim. A verdade é que a saúde nunca vai dar conta de um transtorno que hoje está em 1 para 44 crianças, né? Se a gente pensar em saúde, vai ser muito difícil a saúde dar conta disso. Então, o que a gente vê fora do Brasil, né? Em países desenvolvidos, a gente vê uma divisão da saúde com a educação, por exemplo. A gente tem muitos programas escolares de excelente qualidade, né? E se a gente pensa assim, é lei, por exemplo, que as crianças tenham um monitor, né? As crianças autistas têm direito a terem um monitor na escola. Só que esse monitor ele não é qualificado em nenhum método de intervenção. Então, esse monitor acaba sendo quase uma babá, ficando lá. Algumas pessoas vão buscar a qualificação e vão ser excelentes, mas a grande maioria nem sabe o que fazer com a criança, né? Então, uma das coisas que eu penso, assim, que seria muito sensacional é se a gente tivesse associado a escola, a educação, terapia comportamental, né? E que a gente pudesse treinar os monitores e pudesse qualificar eles e pudesse, esse tempo que a criança está na escola, ela estar sendo estimulada, por exemplo, dentro de um método com evidência científica, com um supervisor, com alguém que está, né? Porque isso é uma outra questão importante. Coitadas das escolas, né? Tem toda uma pressão de que a escola tem que fazer a inclusão, tem que dar conta,
mas a verdade é que as escolas não têm esse preparo, né? Não têm essa qualificação e acaba virando uma guerra de braço, né? E eu vejo muito essa guerra, e eu participo muito dessa guerra de braço entre as famílias e as escolas, né? E quem perde são as crianças, porque tá a família querendo que a escola coloque um monitor, a escola colocando o monitor, mas a escola não sabendo como fazer a gestão daquele comportamento, a família, né? Eu acho que isso é algo que é muito doloroso e a gente acaba vendo histórias muito difíceis, muito doídas, né, de exclusão. Eu acho que a lei da inclusão, ela tem muito mais excluído do que incluído em boa parte dos casos. E eu até questiono, assim, se todas as crianças têm que estar numa escola regular mesmo. Porque se a gente pensar numa criança, por exemplo, com um transtorno sensorial grave, tá? Vamos pensar numa criança que tem muita dificuldade com barulho, com luzes. O ambiente escolar é extremamente desorganizador da maneira como é uma escola, com, sei lá, 20 alunos dentro de uma sala, com todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso pode ser muito mais desorganizador do que inclusivo para uma criança, né? Então, acho que tem uma série de coisas aí a serem discutidas. Acho que a parte boa é que a gente está discutindo isso. Não, e é interessante porque talvez uma das saídas seja justamente trabalhar mais treinamento e qualificação dos monitores e dos profissionais. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Perfeito. Entende? Por exemplo, um dos meus sonhos, tá? Tem vários, mas um dos meus sonhos era treinar assistentes de creche. Perfeito. Pensa se a gente pudesse pegar, né, as assistentes de creche que estão lá na creche, né, com os bebezinhos lá, para que elas tivessem esse olhar. Porque elas têm lá, sei lá, 10 bebês. Elas vão saber aquele que tá diferente, gente. Né? Elas vão saber aquele que, né, que, olha, esse bebê aqui a gente tem que olhar diferente. Aí todos já estão sentando. Tem um que não tá sentando. Né? Todos estão começando a dar os passinhos. Tem um que levanta e cai. Né? Então, eu acho que a gente tinha que sair um pouco desse olhar saúde. Eu trabalho muito em equipe multidisciplinar, né? Muito. Então, trabalho com a fono, com a TO, com a físio, com, né? A assistente terapêutica do meu filho é uma professora, né? Que foi treinada no modelo, enfim, que aprendeu comigo, que hoje está fazendo a certificação lá do Mind junto comigo, uma pessoa super competente. Era uma professora, os professores são excelentes assistentes terapêuticos, né? Fazem um trabalho maravilhoso, sabem, porque o modelo que a gente usa para a intervenção precoce é um modelo baseado no brincar. É um modelo chamado naturalista, porque ele segue aquilo que é do interesse da criança, né? Quer pessoa que sabe brincar mais do que esse professor de escolinha? Né? Então, eu acho que a gente tinha que ampliar um pouquinho mais esse nosso horizonte, ao invés de ficar nessa quebra de braço, nessa queda de braço da educação e da saúde. Então, eu tenho relatos, por exemplo, de escolas que dizem que tratamento não é coisa de escola e que não deixam a gente colocar, por exemplo, assistente terapêutico para acompanhar crianças graves, né? Então, a criança tem que estar acompanhada pelo monitor que não sabe o que fazer. Aí a gente está trabalhando dentro de um método, dentro de um modelo, e a gente quer colocar um acompanhante terapêutico lá para... O ambiente da escola é um ambiente muito importante quando a criança começa a fazer imitação. Porque é onde a gente tem os pares, onde a gente tem o grupo, onde a gente trabalha segmento de instrução de grupo, onde a gente trabalha função executiva, onde a gente trabalha uma série de coisas. Mas muitas vezes a criança não dá conta sozinha, ela precisa de um suporte. E eu já tive respostas de escola de que a escola e a educação não é saúde, que ela não vai aceitar que a gente coloque um assistente terapêutico lá dentro, né? Da mesma forma que tem escolas em que a gente treina. Eu treinei a escola do meu filho, né? Quando a gente começou o modelo, e foi sensacional. A professora do B fazia uma gestão de comportamento como ninguém, né? E o B era mega rígido, e ela ajudou muito nesse sentido, nesse propósito. Então, eu acho que se a gente conseguisse, assim, né, dividir um pouquinho as responsabilidades e entender esse processo de uma maneira muito mais ampla, como todo mundo tendo que estar envolvidos nisso, qual é o papel da família, qual é o papel do médico, qual é o papel da equipe de saúde, qual é o papel da escola, eu acho que a gente conseguiria começar a discutir aí uma política pública de... Sim. Né? Sim, sair um pouquinho do jogo de empurra e considerar que todos nós
temos o mesmo objetivo, né, em relação ao bem-estar das crianças. Todos nós, né? Porque a gente tem situações lindas, assim, de professores maravilhosos, professores que vêm, que a gente se oferece para treinar e elas querem, elas são treinadas e elas sabem. E é muito bacana porque elas vão vendo o desenvolvimento das crianças, elas vão vendo as crianças desenvolver. Então, é o que todo mundo quer, né? Então, quando a gente pensa num professor de escolinha, tem que gostar muito de criança, não tem como ser diferente, né? Então, o que eu acho é que a garantia de direitos, a gente tem leis maravilhosas, né, de garantias de direitos que a gente muito raramente consegue fazer cumprir em várias situações, né? Eu acho que a gente tem que estruturar maneiras de que isso seja colocado em prática. E realmente, né, eu concordo, as situações que a gente vê que tem um bom encaminhamento terapêutico são justamente aquelas em que a equipe multiprofissional trabalha como um time, né? Exatamente. Então, né, por exemplo, na época, né, que a gente treinou a escola do B, eu treinei a escola do B, a Fono foi lá fazer um treinamento, a TO foi lá fazer um treinamento, explicar, ajustar algumas coisas, né? Então, no outro ano, de novo, elas foram a TO foi lá, porque o B sempre teve uma questão sensorial importante, então, de mostrar o que a gente podia fazer, como é que a gente podia fazer, e às vezes são mudanças muito fáceis de serem feitas, que dão para as crianças um conforto muito grande. O simples fato, às vezes, né, de tirar aquele monte de papel pendurado na sala, né, porque olha, entra numa sala de pré-escola, né, os trabalhinhos pendurados por todas, né. Aquilo para uma criança autista, ele entrar numa sala e ele ter 3 paredes com papel pendurado é extremamente desorganizador. Só que a coitada da professora não sabe disso. Então, se alguém entra lá e diz para ela assim, vamos tirar dessa e dessa parede, vamos deixar só naquela e a gente deixa o fularinho de costas para aquela, porque isso vai ajudar ele a ficar mais atento, pronto. Isso traz um conforto para ele. E acima de tudo, isso acaba sendo benéfico para toda a turma. Nesse sentido é que a inclusão é interessante, né? É que tu, fomentando um convívio com pessoas com uma certa neurodiversidade, uns aprendem com os outros. Né? Fábio, o meu filho seria uma criança muito grave. Eu entendo. Né? Porque assim, o B tem um transtorno motor de fala. Então, para o B falar, a gente fez fono 5 vezes por semana, por 4 meses, dentro de um método específico que chama PROMPT, que são para crianças que têm transtorno motor de fala. Hoje o B lê para a turma dele. Eu vou buscar ele na escola e ele está lendo para os coleguinhas. Claro, o que a gente precisa? Diminuir, tirar o pé do acelerador, porque ele começa a... né? O cérebro lê mais rápido do que a boca, que nem a gente diz, né? Mas B, você tem que ler devagar para o seu colega entender, né? Mas hoje o B lê para a escola e hoje os colegas buscam ele pedindo para ele ler o que está escrito ali. B, o que está escrito aqui? Né? Então, a gente partiu de uma criança que seria muito grave, que provavelmente não falaria, que seria não verbal, para uma criança mas que sempre teve uma cognição muito legal. Então, quando a gente fez o diagnóstico, ele gostava de montar o quebra-cabeça com a imagem para baixo, assim, porque ele gostava do encaixe e não da imagem, né? Ninguém tocava naquele quebra-cabeça dele. Então, a gente saiu daquela criança para uma criança que hoje lê para o seu grupo de colegas. E que tá, assim, ele tá integrado. E interage com os colegas. Interage, né? Então, claro, ele tem as dificuldades de interação dele? Tem dias que ele dá uns PT porque ele quer que a coisa seja do jeito dele? Sim, aí a professora vai, conversa, negocia, vai levando ele, né? A gente vem num crescente trabalhando com isso, mas a gente saiu de uma criança que seria muito grave, que provavelmente seria não verbal, para uma criança que hoje lê para a turma. Sim, né? Perfeito. Então, a gente aprendeu muito com o B nesse sentido, né, de construir um trabalho em equipe, de entender a importância da equipe e do quanto é importante a gente integrar as outras parcelas todas aí, né, Perfeito. Da educação principalmente. Olha, com toda franqueza, pela minha vontade, eu continuaria conversando aqui muito tempo. Eu avisei que eu falava, né, gente? Eu avisei que eu falava. Extremamente interessante a nossa conversa. Né? Eu queria mais uma vez agradecer, né, o teu desprendimento, né, de poder compartilhar todo o conhecimento que tu tens, né, e as vivências que tu tens, compartilhar
com todos nós, com as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, né? Quando a gente resolveu abrir a história do BE e falar, assim, né, foi uma decisão familiar. Perfeito. Mas foi muito mais até um sentimento, assim, de que quando a gente teve o diagnóstico do BE, a minha angústia naquele momento era não saber o que fazer. Era muito menos o fato de ter um filho autista, porque eu acho que a gente dá diagnóstico tão pior ao longo da nossa vida, né? Tipo, a gente trabalha com pacientes tão graves, se a gente pensar os casos que a gente viu na residência, os casos que a gente atende, né? Que, né? Não, eu sempre digo assim, eu nunca briguei com o diagnóstico. A minha angústia naquele momento era não saber o que fazer com meu filho. Né? E aí, eu sempre digo, eu fiz uma escolha de estudar né, para estimular o BE, enfim. E aí, quanto mais eu fui estudando, mais eu fui me dando conta de uma mudança de cultura que a gente precisa fazer. Né? Desde o diagnóstico, que eu ainda ouço os pediatras falando que tem que esperar até os 2 anos, né? E coisas piores, assim, de pessoas dizendo, não, mas menina só se faz diagnóstico na adolescência. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, uma mudança de cultura muito grande que a gente precisa fazer em relação ao diagnóstico, que a gente precisa fazer em relação às intervenções e a necessidade dessas intervenções acontecerem precocemente, do quanto a gente perde tempo quando a gente não encaminha para intervenções, quando a gente vê sinais de riscos, né? Que eu me sinto numa dívida, assim, poder falar disso, poder contribuir de alguma forma com tudo que eu venho estudando e com tudo que a gente vem fazendo, é hoje muito prazeroso para mim, né? Uma coisa assim que por isso que eu te disse assim, né? Que o que eu gostaria muito que as pessoas pudessem era justamente falar mais, ouvir e fazer esse tipo de troca que a gente está fazendo aqui. Então, eu fico super à disposição e agradeço muito o convite. Obrigado pela generosidade.